3. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começamos mais uma edição do Jornal da Rede Alesp, começando muito bem a semana. Hoje é dia 8 de junho de 2020, muitas informações, muita prestação de serviço, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada. Ao meu lado, ela é jornalista, ela é apresentadora, sabe tudo sobre o que está acontecendo. Seja muito bem-vinda, Caterina Schutte. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham aqui o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Mais uma semana, sempre trazendo as informações e a cobertura completa do combate ao coronavírus. E preparamos diariamente para você atualizações e informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Você que acompanha a nossa programação já sabe, você que não acompanha vai ficar sabendo agora, porque hoje nós vamos entrevistar vários parlamentares e também especialistas que vão contar um pouquinho dessa trajetória no combate à pandemia do novo coronavírus. Você vai saber o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e também no Brasil. Jornal da Rede Alesp. 9h31, começamos o nosso giro de notícias, trazendo tudo aquilo que você precisa saber. Vamos então conferir os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira, de acordo com um levantamento que foi feito junto às secretarias estaduais de saúde. Bom, os principais dados são 36.505 mortes e 692.363 casos confirmados. O Ministério da Saúde divulgou 2 balanços divergentes na noite de domingo. No primeiro, apontou 37.312 mortes e 685.427 casos de coronavírus. No segundo, 36.455 mortes e 691 mil casos com 758. Questionado, o Ministério não informou a razão da divergência. Bem, vamos conferir a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país, começando pelo Acre, que registra 82,6% em todo o estado, Alagoas 79%, Amapá 98,84% em todo o estado, praticamente em sua totalidade, né? Amazonas 70% de ocupação nos leitos de UTI, Bahia 71%, Ceará 82,72%, Distrito Federal 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública. Índice bem interessante. Espírito Santo 85,14% em todo o estado, Goiás 46,6% na gestão estadual. No Maranhão, situação muito crítica, 96,25% na Grande São Luís e 80,85% no interior. E 85,2% em Imperatriz. Mato Grosso, 37,6% em todo o estado. Mato Grosso do Sul, 7% em todo o estado. Até depois a gente confere esse dado aqui, que é um número muito curioso. Minas Gerais, 71% em todo o estado. E tem mais índices, né, Caterina? Exatamente. No Pará, 79% em todo o estado. Na Paraíba, 67%. No Paraná, 40%. Em Pernambuco, 98%. Piauí, 61%. No Rio de Janeiro, 90% no SUS em todo o estado. Rio Grande do Norte, 84% na rede pública e 71% na rede privada. No Rio Grande do Sul, 71,9% em todo o estado. Em Rondônia, 77,9%. Santa Catarina, 61,7% do sistema público em todo o estado. Em São Paulo, 71%. Sergipe, 68,3% na rede pública e 85% na rede privada em todo o estado.
Tocantins, 60% dos leitos ocupados e Roraima, que não divulga a lotação dos leitos de UTI do estado. Jornal da Rede Alesp. 9h35, continuamos o nosso giro de notícias e informações. O governador de São Paulo, João Dória, em coletiva que foi realizada na sexta-feira no Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes, disse que apoia a ideia do governo federal em ampliar o auxílio emergencial por mais 2 meses, que, se for necessário, ele também vai ampliar os programas estaduais em vigor para auxiliar a população. Outros 700 respiradores serão entregues até o final da próxima semana, somando mais de 1.600 respiradores para a rede pública de saúde. Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto. O estado de São Paulo dobrou o número de leitos com UTI abertos desde o início da pandemia. Hoje já temos mais de 7.000 leitos de UTI no estado de São Paulo, em ações integradas com as prefeituras, notadamente a Prefeitura da capital de São Paulo. 4.622 leitos foram ativados em menos de 2 meses, exclusivamente para enfrentar a Covid-19. E teremos mais 1.600 leitos de UTI disponíveis até 30 de julho. E na mesma coletiva, Carlos de Carvalho, diretor do setor de pneumologia do HCOR e integrante do Comitê de Saúde, reforçou a importância da chegada dos respiradores e a capacitação dos profissionais de saúde. São muito importantes esse número de leitos que vem sendo progressivamente acrescidos no sistema de saúde do nosso estado, principalmente da capital, que tem, a grande São Paulo tem praticamente metade da população do estado, e com isso foi necessário abrir um número maior de leitos. Como sempre tenho comentado aqui, nas minhas intervenções, abrir leitos é fundamental. Os grandes centros do mundo só conseguiram controlar a pandemia no momento que puderam oferecer uma assistência adequada de saúde. Então, aquela história de diminuir o pico da curva, diluir esses pacientes para que o sistema de saúde absorvesse. Então, esses leitos estão sendo abertos e, como o governador anunciou, temos a possibilidade no estado de abrir novos 1.600 leitos à medida que forem chegando novas máquinas, novos equipamentos, novos ventiladores. E, em paralelo, estamos trabalhando, que é fundamental, muito, muito importante, na capacitação e na disseminação do nosso protocolo de atendimento, que temos observado um sucesso na assistência dessa população extremamente grave. Então, essa junção de novos leitos com um treinamento melhor das equipes pode propiciar que tenhamos um número menor de mortes no nosso estado. E Haroldo Rocha, secretário executivo de Educação, disse que não há uma data prevista para o retorno dos alunos às aulas, mas afirmou que será uma volta gradativa e escalonada. Haroldo está temporariamente no lugar do secretário Rocieli Soares, infectado pela Covid-19. O retorno dele está previsto na coletiva do dia 12 de junho. Posso adiantar para vocês também, dentro do planejamento, que já é uma coisa pactuada com as redes municipais, com as redes privadas. A ideia é que nós vamos voltar em fases combinadas com as fases do Plano São Paulo. Então, a ideia é que a gente volte com 20% dos alunos no primeiro momento. No segundo momento, 50% dos alunos. E na fase final, com 100% dos alunos. Isso já é também uma decisão. Nós estamos agora, exatamente,
juntamente com as redes e com a Secretaria de Saúde, detalhando os protocolos. E aí eu queria fazer uma observação adicional aqui. A educação é muito parecida com a saúde. É uma atividade que é gente com gente, né? É o médico, o enfermeiro com o paciente e é o professor com as crianças, né? Então, é um desafio grande cada etapa dessa. Imagine, as crianças têm que cumprir o protocolo. Então, tudo isso está sendo minuciosamente trabalhado, planejado, para que a gente possa ter sucesso, né? Para que a gente possa voltar com segurança sanitária, né? E voltar com as crianças, né? Está na nossa agenda uma grande preocupação, governador, com o que nós chamamos de acolhimento, né? Acolhimento emocional das crianças, dos professores, nesse retorno. Porque eles não estão de férias, mas a gente sabe que quando tem férias, o retorno da escola tem todo um trabalho. Agora nós vamos ter também todo esse trabalho de acolhimento emocional para que tudo possa funcionar bem. E devido à pandemia do novo coronavírus, muitos pais não tiveram mais condições de pagar na escola particular e migraram seus filhos para o ensino público. Segundo dados divulgados pelo governo do estado na semana passada, em 2020 foram contabilizadas 1.388 transferências contra 219 em 2019. Haroldo Rocha ressaltou que todos eles estão sendo acolhidos imediatamente na rede de ensino. Ontem nós anunciamos uma nova tecnologia para atender as famílias que eventualmente tinham seus filhos na escola privada e que queiram migrar para a escola pública, né? Nós anunciamos ontem um sistema novo em que as famílias podem fazer a matrícula, enviar os documentos dos seus filhos para a escola pública totalmente pela internet. E as crianças já vão ganhar um código para entrar no centro de mídias e fazer sua educação. Isso é muito importante, porque a gente sabe que sempre há migração, né? Mas num momento como esse, a gente tem, nós já vimos os dados, anunciamos ontem, há sempre uma demanda crescente, e para atender essas famílias que precisam da escola pública nesse momento, nós fizemos isso. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que será plantada uma muda de árvore em homenagem a cada pessoa que perdeu a vida pelo novo coronavírus. Todas serão plantadas no Parque do Carmo, zona leste da cidade. Eu queria aproveitar esta oportunidade, dizer que o município de São Paulo vai criar um memorial para todas as vítimas de coronavírus na cidade de São Paulo, lá no Parque do Carmo, plantando uma árvore para cada vida perdida aqui na cidade de São Paulo. Enquanto alguns governos comemoram o desmatamento e passam a mão na cabeça daqueles que promovem desmatamento, a cidade de São Paulo faz aqui a sua lembrança em relação a todas as pessoas que estão perdendo a vida por conta desta pandemia e plantando ainda mais árvores, contribuindo não para o desmatamento, mas para o reflorestamento do estado de São Paulo. E João Gabardo, que é integrante do Comitê de Saúde, salientou a importância da volta gradual da população, equiparando com o número de novos casos. Todos estão preocupados com essa coincidência do lançamento do Plano de São Paulo e, infelizmente, quase todos os dias as informações mostram um aumento no número de casos e um aumento no número de óbitos a nível nacional. Primeiro, nós temos que entender que esse aumento do número de casos, ele não é consequência do aumento do número de casos nos locais onde a epidemia já ocorreu, está ocorrendo com maior intensidade. Não são os casos de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, São Paulo. É um fenômeno esperado que nesses locais haja uma redução na velocidade da transmissão da doença, mas outras regiões do interior desses estados
começam a ter os seus casos e o aumento da velocidade. Como acontece aqui em São Paulo, onde nós temos nitidamente uma redução na velocidade na região metropolitana e gradativamente nós temos um aumento no interior. Sempre dissemos que para o enfrentamento da epidemia nós tínhamos que ganhar tempo e estarmos organizados com equipamentos de proteção individual, capacidade de atendimento para o enfrentamento da pandemia. Isso foi feito. Bem, nós agora temos 3 caminhos para escolher. Temos o caminho daqueles que dizem e que defendem que nós devíamos liberar a população, ficar somente com as pessoas doentes em casa, os mais velhos em casa, e vida normal. Esse é um caminho de extremidade. Temos um outro caminho, que nós deveríamos manter em isolamento constante e absoluto, até que a curva do Brasil pudesse estar em declínio. Nós não sabemos quando é que essa curva do Brasil vai estar em declínio, porque ela vai depender do comportamento da epidemia nas várias regiões do país. São Paulo escolheu um caminho intermediário, um caminho de usar a inteligência para tratar cenários epidemiológicos diferentes, com recomendações diferentes, com segurança. E não há uma previsão de quando os esportes coletivos voltarão. Carlos de Carvalho deu mais detalhes sobre este assunto. Temos trabalhado em 2 frentes. Primeiro, temos um grupo estudando a forma como o vírus se espalha ou ele pode ser disseminado numa corrida, numa atividade de bicicleta, num jogo de futebol ou de basquete ou num jogo de tênis. Então, pretendemos levar nessas próximas 2 semanas isso para a discussão do comitê de crise, para embasar uma sugestão de uma eventual abertura desse tipo de atividade, se isso for seguro, se isso for possível. À outra frente, temos tido contato com as devidas federações e estamos aguardando que elas apresentem os protocolos dos clubes para podermos colocar isso em discussão mais detalhada, se vai ser possível voltarmos os campeonatos ou o que foi interrompido. Jornal da Rede Alesp. 9h47. Um ótimo dia para você. Depois desse giro de notícias, seguimos com entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Paulo Castelo Branco, presidente da ABIMEI, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Ele vai falar sobre o crescimento de importações de bens de capital. Kate. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, Paulo. Obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Eu queria começar esse bate-papo, essa entrevista, destacando para o nosso público uma informação importante, porque as importações de bens de capital totalizaram... tem um valor aqui que colocaram, que é um valor estrondoso, São muitos bilhões de dólares nos 4 primeiros meses de 2020. Vou pedir, inclusive, que você confirme para a gente esse valor, mas esse valor representa uma alta de 15,5% se comparado com o mesmo período do ano passado. E você atribui essa alta de mais de 15% nas importações de bens de capital ao quê? Aproveitando até, explique para o nosso público o que são os bens de capital. Ok. Veja, os bens de capital são os meios de produção, ou seja, as máquinas e equipamentos, que produzem nas fábricas produtos manufaturados para consumo. Dentro disso, todos os tipos de máquina, na verdade, que fazem produção. No caso, máquinas de usinagem, injetoras de plástico, prensas, tudo que produz um bem intermediário ou um bem final de capital. Certo? Na verdade, produto manufaturado. Você pediu para me confirmar o valor, na verdade, foram 9,4 bilhões de dólares nos primeiros 4 meses do ano de 2020,
que foram importados para essa finalidade. Certo. Paulo, mesmo diante da valorização do dólar, né, o senhor acredita que essa tendência, então, de alta nas importações vão continuar, apesar do contexto, né, que nós estamos vivendo atualmente? Veja, a gente teve um final do segundo semestre do ano passado muito bom, né? A indústria veio sofrendo de 2014 até o ano de 2019 bastante, né? Com a crise, teve uma queda muito grande, com a mudança do governo e a mudança de perspectiva no ano passado, 2019, primeiro semestre houve já um aquecimento, o segundo semestre foi muito bom, perto do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Os últimos meses, o último trimestre de 2019, as indústrias fizeram boas encomendas, né? A indústria brasileira está tecnologicamente defasada, né? A gente diz que as máquinas têm, em média, no Brasil, 17 anos de vida, hoje, que a gente tem hoje em uso. É um estudo que já foi feito, e por isso, então, estava-se num clima otimista, né? Fazendo encomendas de máquinas novas para realmente industrializar de novo o país. Nós tivemos uma queda nos últimos 30 anos de participação do PIB industrial de 30% para 12%, para você ter uma noção. Há 30 anos atrás, a indústria representava 30% do PIB e o ano passado houve um estudo que estava com 12%. Então, houve uma queda muito, muito grande. E esse aumento que houve, então, representativo de 15,5% nos primeiros 3 meses, pelos 4 meses, na verdade, de abril do ano, foi o reflexo, na verdade, dessas encomendas que foram feitas no fim de 2019 e início de 2020. Porque esses bens de capital importados, eles têm um lead time para serem entregues, né? Um tempo. Você faz a encomenda de uma máquina, é muito raro você ter uma máquina pronta e entregue. Então, sempre você tem aí, no mínimo, 90, 120 dias para essa máquina vir de fora para cá. Não importa a origem dele, de qual país, mas demanda sempre um tempo. São máquinas sob encomenda. E, então, hoje, o que aconteceu? Mesmo com a parada que houve aí na segunda quinzena de março, ainda teve chegada de máquinas, estão se instalando, né? O que deu problema, né, na verdade, com essa parada aí de praticamente 70 dias, são as novas encomendas, certo? Então, realmente, esse aumento de 15,5% em relação ao ano passado foi em virtude disso. A gente vinha num processo de aceleração e de crescimento, tanto da economia quanto do mercado industrial. Paulo, eu me lembro que há uns anos houve uma série de tentativas de facilitar a importação de produtos de várias áreas e, reiteradas vezes, o governo sempre procura flexibilizar e ajudar alguns setores que não possuem produtos e tecnologia aqui no Brasil. Há também parlamentares que defendem sempre o produto nacional, a tecnologia nacional. Mas, diante desse cenário da pandemia, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos importadores, além desse que você já mencionou nessa última resposta, dos prazos e de uma certa lentidão na entrega dessas máquinas. Por gentileza. Sim. Na realidade, o Brasil, como você disse, sempre teve restrições, né? Proteção de mercado, principalmente. E nesse último ano, nós tivemos, inclusive, uma mudança. Houve discussões bastante acaloradas e a gente conseguiu, o governo editou uma portaria dos ex-tarifários. O que é isso? Na verdade, onde o governo avalia que existe uma necessidade, por algum motivo, em critérios que são estabelecidos por essa portaria 309 do governo, que foi expedida em junho, depois teve outra que foi expedida em 30 de agosto, que é a 324, que regulamentou essa portaria. Então, o que diz essa portaria do ex-tarifário? Ela isenta, né, de impostos de importação
justamente essas máquinas e equipamentos que são necessárias para o Brasil poder produzir, né? E que não existe condição ou tempo, na verdade, existem os 4 principais critérios, que é não existência de similar nacional, ou competitividade, a produtividade das máquinas que existem aqui não concorrem, ou o prazo de entrega para ser comprada no Brasil é muito longo, ou o 4º critério, que foi o mais importante, que deu muita discussão, é que o preço internacional seja melhor do que é produzido aqui. E existiu até, com muita pressão aí do pessoal aqui interno, local, e existe um critério de 20%, ou seja, se a máquina importada ela conseguir ser ainda competitiva, tendo a proteção de 20% no preço da nacional, ela tem a isenção dos impostos. Essa isenção, ela também, com isso, ela cumulativamente, ou reflexo, é não ter o recolhimento dos impostos federais e, no caso, alguns estados também liberam a parte do ICMS. Para você ter uma noção, isso aí dá uma redução para o comprador aqui interno de mais ou menos 34%, 35% do valor da máquina. Então, isso foi um grande incentivo também, e passou a vigorar no mês de setembro, na verdade, regulamentado do ano passado, incentivou o empresário a investir. É uma máquina que você tem 1/3 a menos do valor, né? E isso já era há tempos que era pedido para o governo, para os outros governos, e sempre teve essa questão do taxa tarifária, mas tinham critérios que não eram, na verdade, justos, ou então não incentivavam, não comparavam as coisas de uma forma viável. Okay? Então, isso também incentivou, na verdade, esse aumento da importação de máquinas e equipamentos. E o que a gente defende, a BMEI defende como lema, é o seguinte: a gente tem que trazer meios de produção para o Brasil. Por quê? O que a gente deve combater é a importação de produtos prontos, manufaturados, e não a importação da tecnologia, porque se você importa a tecnologia para o Brasil, você traz o meio de produção, você vai fazer com que as indústrias sejam mais fortes e competitivas. E com isso, você gera emprego aqui no Brasil, você gera arrecadação de impostos, você gera melhoria da renda do trabalhador, porque ele, mais emprego, mais produção, ele vai ganhar mais. Se ele ganha mais, ele consome mais. Consumindo mais, o ciclo se fecha, né? Então, isso estava num ritmo muito bom, né? E o governo, essa equipe econômica atual do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e toda a turma dele, é uma equipe muito boa, né? É uma equipe técnica, profundamente técnica, e no meu entender, que estou há 35 anos nesse ramo, e já há 10, né, aí na diretoria da associação, é a melhor equipe que eu já tive o prazer de conviver. Eles têm noção do que estão fazendo e são muito técnicos, têm uma boa bagagem. Perfeito, maravilha, viu, Paulo? Informações importantes. Agora, a Caterina Schutt tem um questionamento para o senhor. Paulo, muito se fala, né, sobre o impacto que as importações trazem para a nossa produção nacional, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, então, de que maneira essa atividade influencia, né, de fato, aí na indústria brasileira e também para a economia, né, do país. Para você ter uma ideia, Caterina, você imagina que se a gente teve nesses 30 anos essa redução de 30% para 12%, a gente tem uma margem muito grande, né, para trabalhar. O Brasil ele tem toda a condição de ser um país líder na parte de manufaturados. Ele pode, com essa produção que a gente vislumbra aumentar muito no Brasil, a gente tem condição de abastecer o mercado local e ser um grande exportador de produto manufaturado, como a gente hoje é no agro, né? Então, o Brasil precisa ter a mesma visão que ele tem para o agro, para a indústria, entendeu? Para a indústria manufaturada local. Se tiver essa visão, a gente vai crescer muito, a gente tem uma margem muito grande de crescimento para o Brasil. E é a única forma que a gente vê, né, de gerar empregos. A gente já tinha, antes da pandemia, 11, 12 milhões de desempregados. Agora estão se prevendo aí mais 3 ou 4 milhões com o resultado dessa pandemia, que é uma coisa global, não é uma culpa nossa, né? Então, é muita gente, a gente precisa repensar, na verdade,
em investir na indústria, que é o único meio que um país tem de fazer as coisas andarem, tanto na parte de educação, ter uma mão de obra mais qualificada, né? Quando a gente fala que um industrial faz um investimento em maquinário, ele está gerando um carnê de pagar imposto, né? Porque ele produz, paga o imposto, ele dá emprego, ele paga imposto. Então, é uma maneira que praticamente é o único jeito que tem desse país andar. Parar um pouco de incentivar, na verdade, a importação de produto manufaturado, ou seja, você trazer produto importado cá. Quando você compra o produto importado final, né, eletroeletrônico, têxtil, peças de automóveis, seja o que for, você está exportando o emprego. Você está fazendo com que os outros países tenham emprego e mandem o produto pronto para cá. Entende? Então, a gente precisa incentivar a indústria, né? Os jovens, inclusive, eles têm que sair das faculdades. Você vê que as faculdades que têm formação de gente, engenharia, pessoal técnico para trabalhar nas indústrias, hoje o pessoal quer sair para o mercado financeiro, né? E, na verdade, o Brasil não é isso. Ele precisa de produção, né? Eu até um pouco contra da minha formação, eu sou economista, né? Mas eu fui um que fugi do mercado financeiro. Sempre trabalhei na indústria. E acho que essa é a grande saída para o país. É isso aí, Paulo. Informações importantes. Com certeza, a gente poderia ficar mais 20 ou 30 minutos falando sobre isso e sobre os desafios do Brasil, mas gostei muito das suas reflexões e informações trazidas nesta entrevista. Conversamos com Paulo Castelo Branco, economista e também presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Ele falou um pouquinho sobre as importações de bens de capital, que cresceram 15,5% no primeiro quadrimestre do ano. Paulo, muito obrigado por sua gentileza em atender ao nosso convite. Boa sorte para você e boa semana. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Estou sempre à disposição de vocês e vamos torcer, vamos lutar para que a gente saia dessa crise, né? A gente saia dessa situação que não é uma situação muito boa, é muito triste, né? Ver o que está acontecendo, essa doença. O brasileiro é sempre criativo, resiliente e a gente vai superar. Ok? Muito Obrigada, Paulo. Até a próxima. Dez horas com 2 minutos, um ótimo dia para você, começando bem a semana. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho. Temos mais informações no nosso giro de notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. A pandemia de Covid-19 deflagrou uma corrida mundial para o desenvolvimento rápido de ventiladores pulmonares eficientes e de baixo custo para o tratamento de pacientes em estado grave. E para atender a essa demanda e requisitos, uma empresa de automoção e controle de processos situada em Campinas está desenvolvendo um projeto apoiado pelo programa FAPESP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. A iniciativa está ligada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com o objetivo de desenvolver 2 modelos de ventiladores portáteis. A proposta foi uma das 6 primeiras selecionadas em um edital lançado pelo PIP-FAPESP, em parceria com a financiadora de estudos e projetos FINEP, para apoiar o desenvolvimento de produtos, serviços ou processos criados por startups e pequenas empresas de base tecnológica no estado de São Paulo, voltados ao combate à enfermidade. A empresa pretende desenvolver respiradores de simples operação que possam ser utilizados em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Os pesquisadores pretendem produzir os equipamentos em escala comercial em menos de 7 meses e disponibilizá-los para hospitais públicos e privados. Dez horas com 4 minutos, seguimos com mais informações. Jornal da Rede Alesp.
Em tempos de serviços digitais e informações sendo compartilhadas a todo momento na internet, um golpe envolvendo o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, de R$ 1.045 tem feito milhares de vítimas, de acordo com uma empresa que é desenvolvedora de software de segurança, a PSafe. Mais de 90 mil acessos e compartilhamentos do link falso foram detectados e 15 endereços, que são as URLs, maliciosas, foram identificadas. Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o golpe ocorre por meio de uma página falsa na internet. Com ela, os golpistas solicitam dados pessoais das vítimas e, em seguida, pedem o compartilhamento do link com os contatos de WhatsApp, como uma suposta garantia para o recebimento do valor. Os estados com maior número de vítimas são Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia e Rio Grande do Sul. Na mensagem enviada pelos criminosos, há o falso link para que o usuário consulte a aprovação do seu benefício e a possível data para saque. Essa dinâmica havia sido observada anteriormente em outros ciberataques, como o que prometia o cadastro no programa de auxílio emergencial do governo. No entanto, diferentemente do primeiro golpe, este ainda redireciona a vítima para um site que solicita permissão para o envio de notificações. E de acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, quando a pessoa concede a permissão para o envio dessas notificações, os criminosos podem utilizá-la para repassar propagandas com as quais lucram e até mesmo aplicam novos golpes. Jornal da Rede Alesp. 10h06, temos mais informações no nosso giro de notícias. A polícia apreendeu 693 quilos de maconha em uma casa na área nobre de Guarulhos, que é uma cidade da Grande São Paulo, ontem à noite. A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima. As equipes policiais chegaram ao local ainda durante a manhã e verificaram que o imóvel estava vazio. E por volta das 10 da noite, um homem chegou em um carro e foi abordado. Um tablete foi encontrado no veículo e, em seguida, os policiais entraram no imóvel. O restante do material estava amontoado na cozinha da casa. E o delegado responsável pela operação afirmou que chamou a atenção o fato de o homem nem se preocupar em esconder a maconha, que estava toda na cozinha da casa. Esse homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E, de acordo com a polícia, ele já tinha antecedentes criminais por roubo. E a droga apreendida aguarda decisão judicial para ser incinerada. Jornal da Rede Alesp. Legal, girando os destaques e as informações, chegou o momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora são 10h08. Vamos conversar com Henrique Naufel. Ele é secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, importante município ali da região do Alto Tietê. Quem vai para o litoral norte de São Paulo sempre passa por Mogi das Cruzes. Vamos falar então sobre o novo protocolo de atendimento à Covid-19 neste município. Kate. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Secretário, para começar o nosso bate-papo, desde já agradecendo a sua gentileza em atender ao nosso convite, há uma orientação no município para que as UPAs 24 horas e também as unidades básicas de saúde realizem o encaminhamento dos pacientes suspeitos de Covid-19 diretamente para o hospital de Mogi, tão logo surjam os primeiros sintomas. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é o objetivo dessa ação. Nós aprendemos com essa doença desde o início. Eu digo que a gente está aprendendo a dirigir com o carro andando, né? E o que nós vimos aqui nós realizamos o Hospital Municipal, um hospital exclusivamente Covid.
E o que fizemos? Toda a rede básica é referenciada a ele ou ao outro hospital de suporte, que é o Luzia de Pinho Melo. Esse hospital municipal, que é um aparelho próprio da prefeitura, sendo exclusivamente Covid, a gente tem um controle muito grande de todos os casos. Hoje nós temos 44 leitos de UTI lá, 35 de enfermaria, sendo que 10 leitos foram graças aos ventiladores que vieram do Estado. E ali, por ser de referência, a gente tem como saber esses pacientes que chegam, da onde chegam e qual o fim. O índice de letalidade dos pacientes que vêm de ambulância e o índice de letalidade dos pacientes que vêm por conta própria ou referenciados das unidades básicas ou UPAs é bem menor. Os que vêm por conta própria ou referenciados das UPAs e UBS, nós temos uma letalidade menos da metade daqueles que vêm por ambulância ou por outros meios de outros municípios. E vimos que muitos pacientes que chegam a nós, ao fazer a tomografia, eles já têm uma alteração muito importante, mesmo que clinicamente estejam muito bem. E isso já dá um sinal de alerta. Então, por conta disso, nós fizemos já há um mês a recomendação que os casos fossem encaminhados para lá, desde que seguindo o protocolo. E o quanto mais precocemente possível. Aquela história do fique em casa, só vá ao serviço de saúde se você estiver doente ou com falta de ar, foi modificado para venha nos procurar se você estiver em dúvida, que a gente vai saber dizer para você se você pode ficar em casa. Quer dizer, nós alteramos o fluxo, vamos dizer assim. Certo. Secretário, por que então, nesse momento, essa mudança de protocolo? Quer dizer, houve um aumento no número de casos, por isso vocês decidiram tomar esse tipo de medida nesse momento? Não, a preocupação estava realmente na letalidade. A gente quer tratar precocemente para poder tratar melhor, sendo mais precoce a necessidade de oxigenoterapia ou algum medicamento introduzido numa fase inicial da doença, você tem uma evolução muito melhor. Então é isso, é tratar mais precocemente os pacientes e diagnosticar mais. Certo. E, secretário, qual tem sido o resultado até aqui, né, desse novo protocolo de atendimento? Quer dizer, através dos resultados, esse é o caminho realmente? Esse é o melhor protocolo para esse momento? Com o hospital de campanha aberto e com o hospital municipal de referência, onde temos 40, são 2 equipamentos nossos próprios. O hospital municipal que já existia, que este virou exclusivamente Covid, e nós abrimos paralelamente o Hospital Municipal de Campanha, com 200 leitos para os quadros estáveis e que tenham alta do Hospital Municipal, da UTI e da semi-intensiva. Com isso, a gente consegue atender mais e melhor. Então, a necessidade da população, e nós alertamos já de um mês para cá, e nos procure precocemente que a gente, do ponto de vista médico, vai saber dizer realmente quem pode ficar em casa ou não. Isso fez com que caísse muito, aumentou a taxa de internação, mas diminuiu a letalidade a mais da metade. Perfeito. Secretário, nós estamos abordando todas as temáticas envolvendo a pandemia do novo coronavírus, especialmente aqui no estado de São Paulo, e a gente tem conversado muito com os secretários de saúde e também com outras lideranças estaduais para falar sobre a reabertura econômica. E alguns municípios estão muito convictos de que a melhor saída é a reabertura econômica, respeitando, claro, os protocolos de saúde, os protocolos sanitários. Mas existem alas, especialmente da área de saúde, que defendem que o isolamento deveria permanecer. Inclusive, alguns chegam a comentar a falta do lockdown, um fechamento mais rigoroso. Eu gostaria de escutar do senhor que avaliação o senhor faz deste momento, esse processo de reabertura em que estamos vivendo aqui no estado de São Paulo,
e especialmente no município de Mogi das Cruzes. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise, uma leitura da situação atual, por gentileza. Bem, desde o início, eu assumi a secretaria exatamente no dia 10 de março. No dia 11 foi constatada a pandemia mundialmente, né? E então eu já entrei no olho do furacão, por assim dizer. Desde o início eu dizia que São Paulo era o Wuhan do Brasil, a cidade de Wuhan do Brasil. E nós temos tido o reflexo disso tudo na frente mais precocemente do resto do país. Eu acho que o momento mais crítico da cidade de São Paulo já passou, ou estamos terminando, e a grande São Paulo está passando e dentro de breve estará saindo. Eu acredito, pelos números que nós temos, para o fim de junho, a gente já vai estar bem próximo do momento anterior ou do início da pandemia, quer dizer, estaremos em queda. Eu acho um pouco precoce para abrirmos aqui, pelo faseamento do Estado, desde que eles lançaram. Nós, em Mogi das Cruzes, estávamos laranja, mas entendo que o Estado tenha feito isso pelo Condemate mesmo, pelas cidades do Tietê, e pegando sempre pela média menor. Por isso que toda a grande São Paulo estaria vermelha. O município de Mogi está laranja desde o início do faseamento. Entendo que o distanciamento social é fundamental, porque o número de leitos que nós temos é para uma curva achatada, e isso que temos conseguido. Se sair todo mundo à rua de uma vez, pode ser que venha uma segunda onda que, como disse, desde o início, todos os epidemiologistas erraram, né? Agora, pela curva de mortes, nós estamos no pico da doença agora em Mogi das Cruzes, e acho que mais 1 ou 2 semanas isso ainda permanecerá para depois haver uma queda. Então, acho que prudência agora é a palavra. Essa semana será muito importante para a gente ver essa tendência. Os números deste fim de semana foram bons em relação aos anteriores. Parece que nós estamos realmente no platô, e daí a gente espera que comece a declinar. Com isso, talvez a gente possa realmente fazer uma flexibilização. Já experimentamos isolamento social muito baixo, deu 43% esse fim de semana. Isso é preocupante, porque o reflexo vem sempre 2 semanas à frente. Portanto, a prudência nessa semana e na semana que vem, eu acho que é a palavra. Vamos analisar os números, a relação de pacientes internados e óbitos. O número de casos nem tanto, porque falta teste para a gente fazer o de todo mundo, mas principalmente os pacientes internados e óbitos têm norteado as nossas condutas. Continuamos, quando foi lançada a semana passada, continuamos no faseamento no laranja. Eu acho que nesse momento nós chegamos no pico, espero que seja daí para melhor. Não sei a semana que vem, mas dentro de 15 dias, se continuar neste ritmo, acho que poderia haver não um relaxamento, mas a prudência de abertura com muita calma e com as ações da vigilância sendo aceitas. Secretário, como que estão os cuidados, né, com os profissionais de saúde aí na cidade? Olha, desde o início eles são o nosso foco de maior interesse de mantê-los em saúde. Então, os que mais fizeram exames, os que mais foram protegidos pela Secretaria Municipal de Saúde foram realmente esses que são a porta de entrada, né? O que está aí enfrentando essa pandemia junto conosco. Então, eles são, por assim dizer, a joia da coroa. A gente está cuidando muito bem do pessoal. Foram os mais testados, aqueles que nós mais cuidamos. E não só aqueles ligados à Secretaria Municipal, como das outras OS que trabalham conosco. Nós montamos aqui um comitê gestor que é composto por todos os hospitais públicos e privados. Então, todo o cuidado tem sido tomado com o pessoal da saúde, em todas as áreas. Estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Mogi das Cruzes, Henrique Naufel, falando sobre
o novo protocolo de atendimento à Covid-19 na cidade de Mogi das Cruzes. Secretário, nós sabemos que neste momento de pandemia do novo coronavírus, os secretários de saúde das regiões, eles têm se falado e têm conversado para trocar, naturalmente, figurinhas em torno desse objetivo, que é barrar a proliferação do novo coronavírus. Nós sabemos da importância do município de Mogi das Cruzes para a região. Algumas pessoas das cidades vizinhas, eventualmente, acabam utilizando os equipamentos de saúde de Mogi. Que tratativas, que conversas e que reuniões têm sido feitas para trocar informações, para atender a população da região, mas também evitar sobrecarga em alguns equipamentos, secretário? Houve muita demanda espontânea. Com isso, nós chegamos a ter aqui cerca de 40%, até 44% de munícipes de outras regiões, aliás, da mesma região, mas de outros municípios nos nossos hospitais. Nesse momento, essa taxa diminuiu, está em torno de 30%, 32%, mas ainda temos munícipes. Como eu digo, o SUS é para todos, a gente obviamente não fecha as portas. Temos tido uma ocupação de leito hospitalar que ainda dá o suporte e, oficialmente, o que nós temos conversado é com o município de Arujá, que nos procurou, porque eles não teriam tempo de fazer um hospital de campanha nesse momento, e se começasse agora, provavelmente terminaria o hospital após o término da pandemia. A gente tem conversado oficialmente, já tivemos reuniões a semana retrasada e passada, e essa semana deve sair alguma coisa em relação ao suporte que Mogi pode dar ao município de Arujá agora oficialmente. Essa oficialmente a gente já tem feito, porque não podemos negar o atendimento ao cidadão. A nossa meta continua sendo a saúde do indivíduo, né? Perfeito, secretário. Informações importantes trazidas por Henrique Naufel, secretário de Saúde do município de Mogi das Cruzes. Agradeço demais a participação do senhor, desejo sorte nessa caminhada contra o coronavírus. Esperamos contar com uma próxima participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço. Dez horas com 22 minutos, seguimos com mais informações e notícias. A tentativa do governo de Jair Bolsonaro de dificultar o acesso aos dados sobre o avanço do coronavírus no país não surtiu efeito. É que, além de o Ministério Público Federal ter dado um prazo de 72 horas para o Ministério da Saúde explicar a mudança na forma de divulgação do balanço diário da Covid-19, fontes alternativas de acompanhamento do número de pacientes e mortes causadas pela pandemia no país já começam a aparecer. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, lançou ontem, no domingo, o painel CONAS. O objetivo é agilizar a divulgação dos dados sobre o avanço do coronavírus no país. O painel pode ser acessado pelo link conas.org.br/painel CONAS Covid-19. Eu vou soletrar. O CONAS se escreve CONASS, ok? CONASS. E esse link reúne os dados das secretarias de saúde dos estados brasileiros. As informações que também servem de base para o balanço oficial do Ministério da Saúde. O painel CONAS traz, então, o número de casos e de mortes confirmadas pelas secretarias de saúde nas últimas 24 horas e o total de pacientes e óbitos acumulados desde o início da pandemia. O dado consolidado, por sinal, foi excluído do boletim diário do Ministério da Saúde na semana passada. A ferramenta ainda mostra a divisão desses dados pelos estados brasileiros e a taxa de letalidade de cada ente federativo.
E por conta disso, a entidade ainda promete atualizar o painel CONAS diariamente até às 18 horas, ou seja, bem antes do novo horário de divulgação do boletim oficial do Ministério da Saúde, que nos últimos dias passou a ser liberado só por volta das 22 horas. A Organização Mundial da Saúde também informou ontem que vai continuar apresentando o balanço consolidado de infectados e de mortos causados pela Covid-19 no país. Jornal da Rede Alesp. São 10 horas com 24 minutos, um ótimo dia para você. Vamos repercutir as informações desta manhã, muitas notícias, também entrevistas no dia de hoje. Eu, inclusive, gostaria de convidar para um bate-papo o deputado Luiz Fernando do PT para falar sobre as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de São Paulo em relação à quarentena e reabertura do comércio. Kate. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Kate. Bom dia a todos os ouvintes. Legal. Para começar o nosso bate-papo, deputado, eu gostaria de escutar do senhor a sua avaliação em relação a essa ação do governo do estado de São Paulo e também essa implantação do que vem sendo chamado de Plano São Paulo de retomada econômica. Que avaliação o senhor faz desse plano que prevê a reabertura paulatina de alguns setores da economia? Por favor. Olha, o governo do estado de São Paulo, ele tem se mostrado errático nas suas decisões, né? Vai, volta, como foi a grande... O Dória tomou uma única medida até então, nesse enfrentamento do Covid, que foi a antecipação de um feriado. Além disso, absolutamente nada foi decidido. Acertou o governador ao ouvir o Davi Uípe e pedir o isolamento social, né? Acertou o governador nesse sentido, mas, no demais, tem errado muito, tem se omitido, tomando decisões equivocadas. Primeiro, necessária seria uma medida de isolamento total. Tem lugares no nosso estado que não existe nenhum caso. Nós não poderíamos começar com isolamento vertical nessas situações. Agora, o que ele fez? Ele tomou uma decisão, todo mundo dentro de casa, mesmo onde não existe o vírus, e a partir daí começou a errar. A Assembleia tem ajudado o governador em todos os pedidos dele, toda a Assembleia, à exceção do PSL, que segue o presidente da República, que a morte é o caminho, o genocídio é o caminho. Agora, a atual posição dele de reabrir também é um erro. É um erro dele, porque, assim, sobretudo, aonde ele pretende reabrir? Ele poderia estar reabrindo no interior? Poderia. Tem cidades que não existe nenhum caso. O que nós precisamos? De barreiras sanitárias, nós precisamos de tomar os cuidados devidos para que o coronavírus não se alastre nesses lugares e não sobrecarregue o sistema de saúde. Agora, não é isso que o governador está fazendo. Ele está tomando uma decisão política, eleitoreira, de abrir São Paulo, capital. Os números na cidade de São Paulo são altíssimos, o número de mortes crescentes, sobretudo na periferia. Ontem houve uma grande manifestação na Zona Leste de São Paulo, pedindo um hospital de campanha na Zona Leste. É tão equivocado as posições que estão centralizando nos Jardins, no Ibirapuera, no Pacaembu, né? Mas aonde está definitivamente morrendo, você não tem uma assistência. Vide a Zona Noroeste, Hospital Nova Cachoeirinha, vide a Zona Leste, né? O Hospital Tide Setúbal totalmente lotado. Então, assim, o governador ele erra mais uma vez. Ele poderia estar reabrindo, sim, lugares que efetivamente o vírus não tenha disseminado, e aí você vai reabrindo ao vagar. E quando os números da capital, os números do ABC, os números da Baixada baixarem, caírem, né, o governador poderia estar tomando essa decisão. Tão errática é a posição do governador que cidades do ABC, em virtude dele ter autorizado que na capital se reabrissem
concessionárias de veículos como se fosse algo necessário, né? E também alguns escritórios. No ABC, os prefeitos resolveram seguir atrás, ou seja, se o governador erra, nós vamos errar também. Hoje estão sendo reabertas no ABC as concessionárias de veículos, mesmo o governador não autorizando. Por quê? Porque o governador ele tem errado tanto que os prefeitos não têm se orientado, seja no ABC, seja na Baixada, seja no interior. Então, assim, nós estamos com carência de lideranças responsáveis para nos orientar nessa crise. Em consequência disso, hoje o estado de São Paulo é o epicentro no Brasil de mortes, né? É o epicentro no Brasil de mortes. Ontem nós batemos quase 1.400 mortos no Brasil e a maioria desses mortos estão no estado de São Paulo, né? Então, assim, isso mostra que o governador erra, tem sido errático, né? E não tem orientado não só a população, como não tem se preocupado em... Eu digo a você o seguinte, fique na sua casa, porque hoje nós não temos remédio, não tem medicamento, e a forma de não morrermos é ficar nas suas casas. Porém, o governador não tem ajudado em nada as famílias a ficar nas suas casas, seja com uma ajuda de cesta básica, seja com ajuda financeira, né? Seja com apoio ao pequeno e médio comerciante, ou seja, o governador sequer merenda a todos os estudantes tem proporcionado. Para que o nosso ouvinte da Rede Alesp saiba, no estado de São Paulo nós temos 3.500.000 alunos na rede pública estadual, né? E o governador resolveu estender a merenda somente a 700.000 alunos, portanto, 2.800.000 alunos estão sem merenda, merendas que ele tem direito. Esse dinheiro é carimbado e nós queremos, inclusive, saber aonde é que o governador está colocando esse dinheiro. Nós já existem várias denúncias de desmandos, de possíveis até desvios. O Ministério Público tem aberto várias investigações, né? E nós queremos saber o que está acontecendo, porque, assim, em relação ao direcionamento político, está equivocado, ao direcionamento sanitário, equivocado, ao direcionamento econômico, não existe nenhum direcionamento econômico. O pequeno comerciante, o médio, o grande comerciante não sabe se vão abrir, se não vão abrir. Não existe nem apoio do governador. A economia está quebrando, os desempregos aumentando, né? E, sobretudo, o nosso estado está padecendo. Certo. Deputado, a sua região aí do ABC paulista está na zona vermelha, né? Diferente da capital paulista, que está na fase 2, se não me engano, laranja. O que o senhor acha dessa medida e dessa classificação? Equivocada também, equivocada. Eu moro em São Bernardo do Campo e em São Bernardo do Campo, graças ao ex-prefeito Luiz Marinho, que preparou o sistema de saúde local, construiu um hospital de clínicas, deixou iniciado o hospital de urgência, trouxe 9 novas UPAs para a cidade, reformou, ampliou e construiu novas UBSs. Hoje nós temos 32 UBSs na cidade. O prefeito Luiz Marinho preparou a saúde e hoje organizações estão dizendo que São Bernardo é a segunda cidade mais preparada para enfrentar o coronavírus. Independentemente disso, né, existe hoje espaço de acomodações, mas São Bernardo, por exemplo, é a cidade do ABC onde o maior número de mortes acontece, né, no ABC. Depois da capital vem São Bernardo com um número de mortes, né? O número de contaminados também é altíssimo. Agora, São Bernardo, as condições de São Bernardo, apesar de estarem nessas condições que eu te falei, né, com o maior número de mortes, o número de infectados, as condições de São Bernardo é melhor do que a da capital, né? Então, não tem sentido abrir a capital. E se tivesse que abrir a capital, a rigor, a priori, teria que abrir São Bernardo primeiro. E não é isso que aconteceu. Os prefeitos da região do ABC também estão perdidos, todos se insurgiram aí contra essa medida do governador, né? A grande verdade é o seguinte:
nem a capital, nem o ABC, nem a Baixada Santista poderiam pensar em abertura nesse momento. O que o governador está fazendo com essa abertura é ceder pressão do empresariado, aquele empresariado amigo dele, aquele empresariado com quem ele tem compromisso, né? É isso, né? E vidas importantes serão ceifadas em virtude dessa decisão do governador na capital. E, para piorar, embora o ABC esteja numa região vermelha, prefeitos amigos do governador, como é o caso do Orlando Morando, que a esposa do Orlando Morando, por exemplo, é a líder do PSDB na Assembleia, a Carla Morando, ele já se insurgiu e está reabrindo aqui. Nós estamos na linha vermelha, ou seja, nada pode ser aberto agora, mas atitudes do governador têm sido tão equivocadas e tão erráticas que os próprios amigos estão abandonando o prefeito, né? Estão reabrindo. É fato que o prefeito de São Bernardo, o prefeito de Santo André e Diadema não estão fiscalizando eficientemente os comércios na cidade. Muita coisa já está reaberta, né? Ou seja, você vai para a periferia, bares, lojas, e mesmo nas regiões onde não poderia ter também, que é o centro, né, que está mais fácil fiscalizar, se encontra também coisas abertas. Aqui em São Bernardo, por exemplo, a própria loja de chocolate da esposa do prefeito, quando ele fechou toda a cidade, a loja dela continua aberta. Então, assim, São Bernardo, em rigor, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo os exemplos do mundo, não poderia estar sendo reaberto. Está sendo reaberto à margem da decisão do governo do Estado. São Paulo, menos ainda poderia ter sido aberto, né? Está sendo reaberto à margem do governador do Estado. O nosso governador, o governador João Dória, ele se omitiu nessa crise. O que ele tem feito é dar entrevistas, né? Mas, assim, hoje o vírus está se alastrando no estado, está indo para o interior, Baixada, tomando os grandes centros, e é um número interessante, é importante que os nossos ouvintes da Rádio Alesp possam acompanhar, né, a quantidade de mortes nas nossas periferias. Por quê? Porque falta atenção básica, né? Nós estamos vendo as diferenças, porque eu digo para uma família, fique na sua casa, mas como é que um pai, uma mãe e alguns filhos vão ficar lá sem comida, né? Como é que alguém consegue ficar dentro de casa nesse desespero, né? E sabe qual tem sido a atenção do governador? Nenhuma, zero, né? E os prefeitos, da mesma forma, seja Bruno Covas, aqui no ABC, seja Orlando Morando, Paulo Serra, o Átila Jacomussi em Mauá, Paulo Serra em Santo André e o Lauro Michels em Diadema. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma pandemia muito forte e sem apoio, seja do presidente da República, vocês mesmos estavam dizendo que agora o presidente resolveu esconder os números, né, a matéria que antecedeu essa entrevista, seja em relação ao presidente da República, o governador do estado tem sido um omisso e errático, né, e os prefeitos dos grandes centros têm sido omissos e erráticos também no enfrentamento dessa pandemia. E o resultado disso é mortes em cima de mortes, os números só crescem, né, e é uma doença que veio pelo ar, né, veio de avião, mas está matando na nossa periferia, a nossa população mais humilde, a nossa população mais desassistida, né? Aquela população que vai até o UBS, sabe o que os médicos dizem? Volta para a sua casa, a hora que piorar você vem. Quando a pessoa volta pior, ela já volta para morrer, né? Em contrapartida, quem tem condições, quem tem um plano de saúde, se interna logo no começo dos problemas, né? E a medicina já o socorre, ele não chega nem naquela situação mais crítica. Então, assim, é lamentável a situação, a forma que o governador João Dória vem enfrentando, né? E a forma que os prefeitos do ABC, da capital e da Grande São Paulo também vem enfrentando. Conversando com o deputado Luiz Fernando do PT,
O deputado é muito conhecido na região do ABC Paulista, sobretudo em São Bernardo do Campo, e faz uma aprofundada análise das medidas que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de São Paulo durante a pandemia de coronavírus. Mas, deputado, o senhor mencionou a atuação do governo federal diante da pandemia e, inclusive, citou a notícia em que eu e a Kate havíamos dado sobre a omissão de alguns dados no boletim diário dos números do coronavírus. E aí eu pergunto para o senhor, o governo federal já teve 3 ministros da saúde durante a pandemia. Atualmente o general Pazuello é o interino e alguns problemas têm sido relatados por pessoas que integram a própria pasta. Que avaliação o senhor faz da gestão do governo federal desta pandemia do coronavírus? Quais são os pontos mais sensíveis, o senhor como parlamentar entende que deveriam ser revistos neste momento? Olha, o presidente da República, ele vem sendo criticado no mundo todo, o mundo está alarmado com os posicionamentos do presidente da República. Ele simplesmente, ele não participa, faz de conta que não é no Brasil que está acontecendo isso, né? Ele, esse final de semana, ele foi fazer algumas visitas no Goiás, e todo mundo de máscara, ele sem máscara. Desde o primeiro momento ele vem dizendo que isso era um resfriadinho, né? Depois ele aumentou para gripezinha. Aí falaram para ele, olha, presidente, o Brasil atingiu 5 mil mortes. Ele falou, eu não sou coveiro, né? Aí falaram para ele que chegou a 10 mil mortes. Ele virou assim para a repórter e falou, e daí? Né? Então, assim, é um homem que tem defendido um negócio que é absurdo, né? Os médicos, os cientistas, eles, para provarem o remédio X ou Y, eles fazem 1 milhão de testes, porque de repente você pode curar de uma coisa, mas matar de outra, trazer um problema muito grave, né? Ele resolveu sair na defesa de uma medicação, porque o Trump começou a defender uma de cloroquina, né? Sabe-se lá quais são os interesses econômicos por trás dessa defesa dessa cloroquina, quando a medicina diz o seguinte, olha, ela não tem sido eficiente, não tem nada provado que ela tem sido experimentada, mas nada que comprove que ela é eficiente. E ele dizendo que queria espalhar cloroquina para todo mundo, ele derrubou 2 ministros e agora ele tem à frente do Ministério da Saúde, e 2 ministros caíram porque não quiseram atender o presidente, e agora colocou um general, né? Um general entende de guerra, salvo se o presidente Bolsonaro está pensando em enfrentar o coronavírus a bala, né? Senão não tem justificativa de ter um general. O dono da Wizard, aquela escola famosa de inglês que a gente vê por São Paulo, pelo nosso estado todo, a Wizard, estava lá e ontem pediu para sair também. Então, assim, todo mundo está saindo, todo mundo abandonando o barco. O presidente, ele não tem governado o nosso país. Desde que ele assumiu o Brasil, ele assumiu numa grave crise econômica, ele não tomou uma única medida que gerasse emprego, ele abandonou o meio ambiente, e agora o que a gente viu é que ele não tem tido nenhuma preocupação frente a essa pandemia. Vazou uma reunião do ministerial, onde muitos palavrões surgiram, mas assim, nenhuma palavra sobre a pandemia. Nada, olha, precisamos enfrentar isso, aquilo. Falaram de tirar, de apoiar só grandes empresas em detrimento das pequenas só davam prejuízo. Falaram que agora podia passar uma boiada toda para acabar com a legislação que protege o meio ambiente. Falaram sobre muitas coisas, mas não falaram sobre a pandemia. Então, o que eu posso achar desse presidente? Que ele simplesmente tem tomado posições genocidas, que tem levado o nosso povo à morte, né? Muitos seguidores dele, inclusive, porque acham que isso não é nada, é só um resfriadinho, têm morrido, né? E nós, como defendemos a vida de todos, né? Inclusive,
daqueles que pensam radicalmente ou até que apoiam a posição equivocada do presidente. Eu acho que o Brasil só tem a lamentar, né? E, sobretudo, nós aqui do Estado de São Paulo vivemos uma conjunção muito triste, do Brasil todo, mas no Estado de São Paulo, porque, assim, o presidente não age, o governador também não age, e os prefeitos dos grandes centros não têm agido. Por exemplo, né, prefeitos do interior já tinham determinado a obrigatoriedade do uso de máscara muito antes do governador. O governador só foi determinar o uso da máscara depois de muito tempo. Então, as reações têm sido erráticas. E em relação a Brasília, né, falta um líder. Era o ideal o Brasil ter um presidente da República que convocasse os governadores, os prefeitos e o povo. E dissesse, gente, nós precisamos enfrentar esse trem, é sério, ele mata. Se nós todos reagirmos da forma correta, nós vamos reabrir rapidamente, né? Mas ele nunca fez isso. E quanto menos ele faz, quanto menos liderança nós temos no país, sabe o que vai acontecer? Essa quarentena vai sendo estendida, a economia do Brasil vai a reboque disso, vai à lona, né? E a vida do nosso povo vai à lona. Então, assim, nós vivemos um momento muito triste, né? Mas, assim, temos que ter essa realidade e trabalharmos para tentar sair dessa situação. Certo. Deputado, o nosso tempo já está se encerrando, mas só para finalizar, queria que o senhor falasse para a gente o que o senhor achou, então, da retomada aí das atividades aqui na Assembleia Legislativa, das comissões, os projetos, então, passam a tramitar aí nesse ambiente virtual. Quer dizer, foi a melhor escolha nesse momento e como fazer esse trabalho de uma maneira efetiva, mesmo que nesse ambiente virtual? Olha, eu primeiro quero aqui render minhas homenagens ao presidente Cauê Macris, ao primeiro secretário Enio Tato e ao segundo secretário Milton Leite Filho. A Assembleia tem trabalhado desde o primeiro momento. Nós fizemos a proposta original, inclusive foi minha, uma redução nos nossos salários, uma redução no custo do gabinete, mas a Assembleia nunca deixou de trabalhar. Temos feito sessões virtuais e agora volta toda a carga. As comissões vão voltar, os projetos vão voltar, né? Mas, assim, nós, nesse período todo, nós tivemos várias sessões, várias decisões, reuniões de comissões acontecendo, né? E agora estamos trabalhando um projeto da Casa que pense efetivamente em colaborar com a população paulista, com a economia paulista e, sobretudo, com a vida dos cidadãos paulistas. Essa tem sido a grande preocupação nossa. E eu creio que o presidente Cauê tem feito as coisas no seu devido tempo, né? E nós temos conseguido alguns avanços. Quisera o governador estar agindo de acordo com as nossas ações, né? Por exemplo, ele não tomou nenhuma medida de diminuir o custo do salário dos secretários, dos diretores de companhia, de conselheiros e o próprio salário do governador. Nós, na Assembleia, fizemos isso, estamos cortando na nossa carne, né? Infelizmente, nós estamos até agora isolados. Não vi nenhuma medida do Judiciário nesse sentido, não vi nenhuma medida do Executivo nesse sentido. Mas a Assembleia tem feito a sua parte, colaborado. Todos os pedidos que o governador fez, nós aceitamos, à exceção de alguns deputados do PSL, o pessoal da Janaína, Douglas Garcia, que tem seguido muito a orientação do Bolsonaro e algumas atitudes mais genocidas e tal, né? Haja visto na antecipação do feriado, que foi a tentativa de uma medida de isolamento mais amplo, né? Eles votaram contra essa medida. Agora, os demais, a Assembleia como um todo, tem colaborado muito com o Estado de São Paulo. Nós gostaríamos que o governador agisse tal qual nós temos agido. Legal, quero agradecer demais a participação do deputado estadual Luiz Fernando, do PT.
falamos sobre muitos assuntos, as ações do governo do estado de São Paulo na retomada do comércio, também a gestão federal no combate à pandemia e, por fim, ele falou sobre o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo, que não parou e tem atendido às demandas da população em ambiente virtual. Deputado, muito obrigado por sua participação, boa sorte para o senhor e boa semana. Um grande abraço, que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso Estado, até porque as pessoas que estão nas posições não têm feito. Então, eu peço a bênção de Deus, quero me solidarizar, aproveitar a audiência, solidarizar com a família, com os familiares daqueles que têm perdido a vida em virtude do Covid. Um grande abraço, bom dia. Obrigada, deputada. Até a próxima. Dez horas com 49 minutos, um ótimo dia para você. A Alesp realizou um ato solene em homenagem e defesa da Cinemateca Brasileira. A instituição é responsável pela conservação e divulgação de obras audiovisuais nacionais, com um acervo de mais de 1 milhão de itens, como filmes, fotografias e roteiros. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, presidiu o evento e falou sobre a atual situação do local. É uma instituição importante de preservação, de restauro e de divulgação do cinema brasileiro, da cinematografia brasileira. Enfim, é um espaço cultural, um espaço que pertence ao governo federal, mas que, no momento, é um espaço abandonado, né, que não está recebendo devido cuidado orçamentário. Nós estamos vivendo uma grande crise na Cinemateca brasileira. Diretor de cinema Luiz Carlos Barreto enfatizou a contribuição da Cinemateca não só na cultura, como também na economia do país. Nós temos ali um patrimônio enorme para ser recuperado, para ser digitalizado, para voltar ao mercado. Tem uma importância econômica tão grande quanto a importância cultural e com a importância social da Cinemateca. E a cineasta Petra Costa, que teve uma indicação ao Oscar com o documentário Democracia em Vertigem, falou sobre o papel da instituição na carreira dela. A Cinemateca foi fundamental desde o começo da minha incursão enquanto documentarista. Eu vi filmes lá que me marcaram tremendamente. Meu primeiro curta estreou na Cinemateca, na Mostra de Curtas de São Paulo. E, em seguida, eu decidi armazenar na Cinemateca as películas dos anos 40 e 50 que tinham sido feitas pela minha família, que eu encontrei num estado bem ruim, e elas ficaram preservadas lá com muito cuidado durante muitos anos. E também participou do evento virtual o vereador da capital paulista, Celso Gianazzi, além de profissionais renomados do cenário audiovisual brasileiro. Jornal da Rede Alesp. 10 horas com 52 minutos, um ótimo dia para você. Damos, então, continuidade ao Jornal da Rede Alesp. Agora mais entrevista, mais bate-papo. Vamos falar com o advogado Alessandro De Rose Guilardi. Ele vai nos falar sobre o retorno dos escritórios às suas funções no pós-pandemia do novo coronavírus. Kate. Bom dia, doutor Alessandro. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Tudo ótimo, doutor. Muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Muitos assuntos aqui para tratar. Eu gostaria de saber do senhor, porque os escritórios já podiam funcionar na capital durante a quarentena, mas sem um atendimento ao público, né? Agora, a partir da sexta-feira, que passou dia 5, já podem voltar, inclusive, recebendo os clientes presencialmente. Quais são as regras para essa abertura, doutor? Esse retorno vai ser paulatino e vai contar muito com o bom senso dos escritórios, tá? Porque o que vai acontecer? Muitos funcionários, muitos advogados não vão poder voltar, porque estão no grupo de risco. Então, tem que ter uma adaptação também. E, mais do que isso,
os clientes não poderão ser atendidos num ambiente fechado, vão ter que ser disponibilizados álcool gel nos ambientes, a limpeza de cada um deles constantemente, uso obrigatório de máscaras, como se fossem os EPIs mesmo, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Como eu disse, um número reduzido de clientes por atendimento, o distanciamento é necessário ao extremo, não é? E aquilo que puder ser realizado virtualmente, no âmbito virtual, deverá ser. Certo. Doutor, qual que é a expectativa, né, da OAB São Paulo para esse retorno? Olha, a OAB fez um grande esforço, um grande trabalho com a reunião da ESA, da CAASP, das subseções, da própria diretoria seccional, e determinou-se que cada subseção da OAB teria uma certa autonomia em retomar ou não as atividades, tá bem? Isso porque cada subseção conhece muito bem os seus inscritos e sabe do grau de risco que cada um tem. Tem subseções que os inscritos são muito mais antigos, não é? Tem muito mais idade, então, para preservá-los, as casas permaneceram fechadas. Então, a estimativa é que nós, dentro das determinantes do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, das autoridades fitossanitárias, comecemos a abrir paulatinamente, desde que isso não coloque em risco os cidadãos, os advogados, os usuários. Legal, doutor. Eu acho importante também o senhor compartilhar com o nosso público como foi o processo, porque a gente sabe que houve um esforço aí, conjunto para formular um protocolo de retomada por essas entidades representativas da advocacia. E diante dessa união, houve a elaboração de um manual contendo diretrizes de saúde e também de higiene, também para garantir, né, um retorno seguro para todos os colaboradores, os clientes, ou mesmo os parceiros comerciais. Verdade. Como foi esse processo, doutor? Olha, foi um processo bastante longo, houve várias reuniões virtuais com o nosso presidente, com os 13 presidentes das 13 subseções da capital, verificamos diuturnamente todas as ações mandamentais previstas no Ministério da Saúde, como eu disse, nas secretarias municipal e estadual de saúde, para que nós conseguíssemos elaborar um protocolo e apresentamos esse protocolo à Prefeitura de São Paulo, de forma a mostrar que não há, ou pelo menos o risco está sendo mitigado em todas as vertentes. Tá? Foi feito esse manual, ele está disponível inclusive no site da OAB, se for necessário, e fala todos os pontos que eu mencionei agora: o distanciamento social, a higiene pessoal, a manutenção dos ambientes, uma comunicação afixada de forma visível, o monitoramento constante sobre o estado de saúde dos colaboradores, inclusive com o uso de termômetros, tá? O não uso de salas de reunião e, inclusive, entregas de carteira para os novos advogados no ambiente virtual. Então, esses foram alguns dos procedimentos e o trabalho que gerou, inclusive, em cima disso. Mas uma coisa que eu queria deixar bem consignada: nós temos uma questão com o Ministério da Saúde, eu, pelo menos, tenho visto isso, através de uma nota de repúdio que a Sociedade Brasileira de Infectologia colocou no dia 6 de junho, que o Ministério da Saúde não está sendo transparente em relação aos dados relacionados aos óbitos pelo Covid-19 no país. Então, isso nos preocupa muito, porque é uma informação preciosa para nós também pautarmos a nossa atuação e darmos também os próximos passos. Isso eu queria deixar consignado aqui. Certo. Doutor, e dentre essas medidas, né, de higiene, sanitização, inclusive, que o senhor pontua, né, também estão contemplados horários reduzidos e como continuam os atendimentos em ambiente virtual? Como que fica isso? Eu falei, pela OAB, as casas da advocacia vão ter uma redução, vão funcionar, cada subseção vai ter uma autonomia para determinar se vão funcionar ou não vão funcionar, e sempre, se forem funcionar, no horário de 4, 5 horas no máximo, e preservando os funcionários que não estejam em grupo de risco. Tá? Então, esse vai ser o funcionamento. Em relação aos escritórios de advocacia, as grandes bancas, como assim as empresas nas quais os advogados trabalham, há já notícias de que alguns contrataram médicos infectologistas para também criar protocolos
para essa retomada das atividades de forma extremamente segura. Tá? Então, vai ser dessa forma, mas, como eu disse, sempre dando prioridade para o atendimento virtual, porque nem tudo que é levado, é trazido para o escritório de advocacia, precisa ser presencial. Muita coisa, ou quase 90%, já se faz no ambiente virtual, inclusive a remessa de documentos, a conversa com o cliente e tudo mais. Perfeito, doutor. Agora, e esses 10%? Os profissionais que trabalham nos escritórios, muitos precisam ir aos fóruns. E eu pergunto para o senhor, como está atualmente o trabalho dos fóruns? Também há um horário diferenciado? Há um protocolo específico durante a pandemia? Sim, tanto é que agora foi publicado, acho que na quinta ou sexta-feira, uma prorrogação da suspensão dos prazos processuais para os processos físicos até o final do mês de junho. Então, não há necessidade de comparecer fisicamente ao fórum. Tá? Somente os prazos virtuais, os processos eletrônicos estão fluindo, tendo os prazos em andamento. Então, e os protocolos para entrar no fórum também estão com os funcionários, o número de funcionários reduzido, uma estrutura de plantão para atendimento dos casos emergenciais, principalmente envolvendo uma liminar ou um habeas corpus, algo que precise de um despacho, mas, afora isso, todos os protocolos estão sendo seguidos e o distanciamento está sendo mantido e os prazos dos processos físicos não voltaram a fluir por conta dessa questão de não fazer com que o advogado ou a parte se desloque até o fórum. Certo. Doutor, apesar da reabertura, né, dos escritórios, o senhor acha que existe uma tendência aí do judiciário seguir com o teletrabalho em determinadas situações? Como que o senhor vê aí um pós-pandemia? Eu acho que, com certeza, essa pandemia nos trouxe algumas mudanças que não vão deixar de existir. Tá? Elas vão ser absorvidas pelo nosso cotidiano. Hoje mesmo eu tenho uma sustentação oral virtual na 34ª Câmara aqui do Tribunal de Justiça. Eu acho que isso facilita muito para o advogado. A não necessidade de se deslocar, de sair às vezes do seu escritório, ir até o tribunal, pegar uma senha, aguardar sua vez para ser chamado. Essa questão do ambiente virtual, como já vinha sendo com os processos eletrônicos, é algo que vai permear e vai permanecer. É uma facilidade para o judiciário, para o profissional e também é uma agilidade para a celeridade do processo. Eu acho que isso vai permanecer sim. Muitas mudanças estão ocorrendo hoje, inclusive as questões das estruturas dos escritórios, a mudança da estrutura física, da arquitetura dos escritórios, vai permanecer. Legal, conversamos com o advogado Alessandro De Rose Guilard, advogado, como eu disse, e também secretário-geral da 100ª subseção da OAB São Paulo, que falou sobre o retorno dos escritórios e os protocolos de outros serviços jurídicos. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, boa sorte para o senhor e uma excelente semana. Obrigado pela gentileza. Agradeço ter podido ajudar minimamente. Não sei se as respostas foram as que vocês queriam, mas foi aquelas que eu consegui dar. Obrigada, doutor. Até a próxima. Com certeza. Foram ótimas as respostas. Obrigado, doutor. Com 2 girando os destaques e as informações. Tem muita coisa no dia de hoje. Se você puder continuar com a gente, fique que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e informada. Agora, chegou o momento, Kate, de girar e movimentar a equipe de jornalistas e repórteres aqui da Rede Alesp. Quem é que costuma entrar bem no nosso jornal? Quem? O nosso querido colega Sérgio Everton. Por favor, então. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Qual a informação que você nos traz hoje? Estou arrumando aqui primeiro, calma, que ainda estou aqui arrumando a minha câmera, lógico. É isso aí, Sérgio, com certeza, improviso é importante. Eu estava aqui... Não, a televisão você sabe que é improviso, né, cara? A gente falar, né, a gente sabe disso, é tudo do improviso aqui. A gente está, né, nessa quarentena aqui de casa, trabalhando de casa, não tem jeito. Acaba acontecendo isso, já é normal. Né, Daniel e Kate. Bom dia a vocês. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores da Rede Alesp. Isso é comum, né? Isso acontece em televisão mesmo. Imagina em casa, né?
você fazer uma transmissão, vocês daí, eu daqui, né, os profissionais que estão em casa aí cumprindo também a quarentena, né, vai dar sempre algum probleminha, né? Não tem jeito, né? Tem que improvisar, isso aí é fato. Com certeza, Mas, olha, faz parte. Muitas informações hoje, faz Sérgio. parte. Tenho algumas aqui, viu? Agora, só para falar do que o doutor estava falando, né, o advogado, eu fiz um programa mesmo também nesse tema, né, de atendimento, né, às pessoas, processos, enfim. Eu vou te falar uma coisa, Daniel, isso já existia, né? Muitos processos aí, muita coisa no judiciário já é feita online, isso já... Né, como ele disse, essa pandemia não é que veio, ninguém queria, ninguém quer uma pandemia dessa, mas veio para contribuir mais ainda para isso, né? Então, esse profissional me disse que é uma das áreas, ou a área que realmente, né, vai ser desse jeito, vai continuar, e isso facilita muito. Ele me disse que ele trabalha muito no Fórum João Mendes, né? Ele ficou impressionado com a rapidez dos processos, né, que estão aí em andamento por causa dessa parte, né, toda feita online. Então, isso aí, com certeza, como disse o doutor, não vai voltar, né? Vai cada vez mais ser realizado dessa maneira, né? E isso facilita muito. Ele me disse, o profissional lá, esse advogado que eu entrevistei, ele falou, olha, é impressionante, acho que o andamento está tão mais rápido, né? A coisa está tão mais rápida, né? Não só os processos, como disse o advogado agora, que já acontecem, né, virtualmente, tudo, mas em relação juridicamente, né, a justiça, diz que está assim acelerado de um jeito que facilita muito a vida tanto do cliente quanto do profissional, né, do advogado. Então, isso não vai voltar atrás, vai continuar. É uma das áreas aí, né, de profissão, né, do advogado, né, a justiça, enfim, né, que vai continuar. Isso aí é fato. Né? Isso não volta atrás. E cada vez melhorando mais ainda o atendimento online. Né? Isso é muito bacana. Com certeza, né, Isso Sérgio? é Talvez nós, jornalistas, Exatamente. também, né? Talvez a gente comece a fazer mais entrevistas de casa, né? Pois é. Isso aí, para essa área, facilita muito, né? Porque os processos, né, muitos deles já vinham sendo feitos aí online há muito tempo, né? E com essa pandemia, isso contribuiu mais ainda. Então, outras partes aí da jurídica, né, vão ser adaptadas mais ainda através da internet, através, né, desse processo que a gente está vivendo por causa dessa pandemia. Então, entre aspas, falando aí, né, essa pandemia contribuiu para isso, né, para essa situação. E é muito bom, né, os processos, porque você sabe que são milhões e milhões, milhares de processos, né, acumulados aí na justiça, e isso facilita muito. E, Sérgio, e qual que é a informação que você nos traz hoje? Então, eu tenho aqui Eu venho falando disso já há um bom tempo, não sei se vocês perceberam isso, com certeza perceberam, né? Venho falando dessa questão das vacinas, né, em relação a outras doenças, citei o sarampo, eu venho falando disso, né? E agora está sendo lançada uma cartilha aí de vacinação durante essa pandemia, né? O Brasil é um dos países aí do mundo a oferecer vacinação gratuita, né? Pois é, mas apesar disso e em função dessa pandemia do coronavírus, né, está ocorrendo no país uma baixa procura por vacinas. Isso eu venho dito regularmente aqui no Jornal da Rede Alesp, né, da preocupação em relação às outras doenças. Então, esse alerta foi dado aí pela Agência Brasil, né, e aproveitando aí também o Dia Nacional, aliás, o Dia Nacional da Imunização é amanhã, viu? Amanhã, terça-feira. E em parceria aí com a Sociedade Brasileira, né, de Imunizações, a SBIM, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, e também o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, vai ser lançada aí uma cartilha sobre a vacinação na pandemia. Vai ser lançado agora durante uma conferência, né, que vai acontecer com profissionais aí da área da saúde. Essa cartilha digital, chama Cartilha Digital Pandemia Covid-19. O que muda nessa cartilha vai vir o quê? O que muda na rotina das imunizações, né, vai mostrar também à população como ir a uma unidade de saúde, por exemplo, com segurança, né, e também com os serviços da vacinação públicos e privados que devem atender a população, claro, com os cuidados necessários e também, né, aquele respeito do distanciamento. Isso tem que ser
visto sempre, né? Esse é um alerta, né? O distanciamento é importantíssimo, né? E essa, inclusive, é uma das grandes preocupações da Organização Mundial da Saúde, né? Eles dizem que vem trabalhando aí porque já viram acontecer em várias situações de surto aí no mundo, como, por exemplo, o vírus Ebola, né? Só para dar um exemplo, na África Ocidental surgiu em dezembro de 2013. Veja só, morreu mais gente, viu, Daniel e Kate, naqueles países de malária, né, tuberculose, difteria, do que do próprio vírus, o Ebola. Veja só. Quer dizer, é uma coisa, né, que tem que ficar alerta, tem que estar ligado com essas outras doenças, né? Segundo o Unicef, é o que eu venho dizendo, aí, olha aí, 117 milhões de crianças ficarão sem vacina de sarampo por causa do cenário aí dessa pandemia, né? E também das questões, né, que envolve muito, que é a questão de estrutura, né? No Brasil, uma médica, ela afirmou que se percebe aí uma queda dramática, né, da busca pela vacinação, essa vacinação do sarampo, né? Admitiu que é difícil para a população quebrar a regra do isolamento social. Está certo, né, o que ela diz. É importante entender que ficar em casa, né, deve ser, sim, a nossa conduta. A gente sabe disso. Mas, para algumas situações essenciais, né, é necessário que você saia de casa para ter que tomar essa vacina, né, Daniel? Não tem uma outra maneira, né? Então, quer dizer, você fica, né, à mercê, tudo bem. O isolamento é necessário, tem que ser feito, né? Mas, infelizmente, cara, não tem outra maneira. Você precisa pensar nas outras doenças. Não é só o coronavírus, né? Você fica ali, mas, puta, tenho medo. Tá certo, tem que ter medo, né? Você tem que ter receio de... Mas eu acho que hoje, né, na situação que a gente está, os cuidados estão sendo tomados aí, né, nos hospitais, nos postos de saúde, enfim. Mas você precisa se preocupar com as outras vacinas, porque tem muita enfermidade aí que você pode vir a morrer por causa de não tomar as vacinas. Por exemplo, o sarampo são 2 vacinas, né, que têm que ser tomadas. Então, imagina, você fica com receio de estar saindo de casa para poder tomar essa vacina, para se proteger, né, do sarampo, e, no entanto, né, sem dúvida, você fica à mercê aí com medo, né, com receio de sair por causa do coronavírus. Importante esse alerta, viu? Importante esse alerta, Sérgio. Sim, cara, as pessoas precisam se preocupar com isso, porque não é só o vírus, o coronavírus, que mata, né? Você tem um monte de doença, tuberculose, né? Várias doenças aí que podem matar, isso aí é fato. Então, essa cartilha está sendo lançada, né, pela Organização Mundial da Saúde, junto com a Unicef, né, para poder exatamente alertar, né, e para que as pessoas tenham consciência que precisam sair de casa também para se vacinarem por causa dessas outras doenças, né? Uma outra coisa aqui, olha, também boa notícia aqui da nossa Universidade de São Paulo, que está desenvolvendo aí, viu, Kate e Daniel, um teste rápido e barato para a Covid-19. Produção aí de baixo custo com resultado em menos de 5 minutos. E o diagnóstico para a Covid-19 visível, sabe aonde? Onde? Na tela do seu celular, tá? De maneira rápida e precisa. É isso que promete aí esse novo teste rápido desenvolvido por pesquisadores aqui do nosso país, pesquisadores brasileiros. Essa pesquisa é liderada por uma pesquisadora, né, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e uma equipe de especialistas de diversas áreas como saúde, claro, né, e tecnologia. Eles se uniram aí para criar não só um aplicativo, como também uma fita diagnóstica que contém anticorpos, olha que legal, produzidos, sabe aonde também? Querem saber? Sim, por favor. Não se fazem testes, não são feitos testes aí, né, em ratos e tudo, entendeu? Primeiro, para poder se testar uma vacina, enfim, para saber algum resultado. Nesse caso, esses anticorpos são produzidos em peixes. Olha só. Essa é nova, hein? Daniel. Novidade. É uma ótima notícia, cara. Excelente. Então, é chamada, vou dizer aqui o nome, é chamada de Zebrafish COVID-19 Rapid Test. Tá? Zebrafish COVID-19 Rapid Test. A iniciativa já está em processo de validação pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e vai passar aí por avaliações em laboratórios e também, claro, com os pacientes, né? Próximo passo agora é firmar parcerias, né, com empresas e entidades para iniciar
uma produção, né, em larga escala. Então, isso é muito importante, né? Quer dizer, se faz testes aí em rato, agora em peixes, né? É isso vou aí. continuar aqui porque é legal você falar do acesso, né? Entendeu? Com certeza. Isso é para que as pessoas possam ter o acesso, custo também, isso é muito importante, né? Esse zebrafish, viu, Daniel e Kate, ele é reconhecido internacionalmente por seus benefícios e vantagens na produção dessas pesquisas científicas e testagem de medicamentos. Sabe como é que chama esse peixe aqui no Brasil? Daniel, sabe? Não Kate, faço a sabe? menor ideia. É o famoso paulistinha. Paulistinha. Sabe, aquele peixe pequenininho. Sim. Né? É um peixe de água doce, né? Ele mede aí por volta de 5 centímetros, isso quando adulto. Tá vendo? Legal, né? Curiosidades e informações sempre trazidas pelo Sérgio Everton. Cerca de 70% aí dos seus genes tem similaridade com os genes dos humanos. Além disso, o custo para manter o zebrafish é bem mais baixo aí, se comparado, né, aos dos roedores. Só para encerrar aqui, já está terminando o meu tempo aí? Sim. Então, rapidinho. Esse aplicativo, além do diagnóstico rápido da Covid, ele permite o monitoramento, tá bom? E o rastreamento de casos positivos. Ou seja, você pode ver, através desse aplicativo, né, os locais, casos em que tem, né, o coronavírus. Esse projeto conquistou aí, né, um lugar muito bom, 3º lugar no Global Virtual da Covid-19. É um evento que reuniu aí 600 projetos de 40 países e premiou iniciativas voltadas ao combate desse novo coronavírus. Só para encerrar, rapidinho. A expectativa, olha que notícia também boa, né, se você quiser adquirir esse aplicativo, né, nesse sistema. A expectativa é que o teste chegue ao consumidor aqui por $5, viu, Kate e Daniel? Ou seja, cerca aí de R$30. Não é muito, não, né? Bem acessível, acho que dá para... Bem acessível. Acessível, exatamente. Então, mais aí uma ferramenta, né, para que a gente se proteja ainda mais. Legal. É isso que eu tenho para falar por hoje. Muito obrigado. Informações trazidas pelo nosso colega, jornalista, apresentador, repórter Sérgio Everton, a quem eu agradeço pela participação. Obrigado, Sérgio. Uma boa semana para você. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Bom trabalho. Tchau, Kate. Tudo de bom para vocês. Tchau. Bom trabalho aí na Assembleia e no nosso Jornal da Rede Alesp. Até. Agora 11h16. Vamos ver o que foi destaque, o que marcou o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Pandemia de Covid-19 deflagrou uma corrida mundial para o desenvolvimento rápido de ventiladores pulmonares eficientes e de baixo custo para o tratamento de pacientes em estado grave. E para atender a essa demanda e requisitos, uma empresa de automação e controle de processos situada em Campinas está desenvolvendo um projeto apoiado pelo programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. A iniciativa está ligada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo com o objetivo de desenvolver 2 modelos de ventiladores portáteis. Jornal da Rede Alesp. 11h17, bom dia para você, Jornal da Rede Alesp, te informando de tudo aquilo que acontece na luta e prevenção contra a proliferação do novo coronavírus. O que nós vamos fazer agora, Caterina Schutt? Nós vamos fazer um break, mas voltamos em breve com mais informações. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.